Sou errada por dizer à minha sobrinha que seu irmão sempre significará mais para mim do que ela e que não ajudarei mais do que uma tia normal faria, ao contrário do que fiz pelo irmão dela? Quando eu tinha 18 anos e minha irmã tinha 22, ela teve meu sobrinho com seu agora marido, vamos chamá-lo de Lucas. Minha irmã e o marido não demonstraram interesse por Lucas quando ele nasceu, então eu assumi o papel de cuidar dele. Consegui que minha avó, uma verdadeira santa, cuidasse dele enquanto eu terminava o último ano do ensino médio em troca de eu limpar e cozinhar para ela nos fins de semana. Meus pais também não ajudavam muito, eles me davam cerca de $100 por mês para Lucas, e se você tem um filho sabe que isso não é muito. Eu e minha avó éramos as únicas que cuidávamos dele. Um ano após eu me formar no ensino médio fui expulsa de casa com meu sobrinho porque meus pais, minha irmã e o marido dela não queriam mais lidar conosco. Minha irmã disse que desejava nunca ter dado à luz a ele. Imediatamente fui morar com minha avó, e após consultarmos um advogado de direito de família, consegui a guarda de Lucas com minha irmã e seu marido renunciando aos seus direitos sobre ele. Morei com minha avó enquanto eu estudava em uma faculdade comunitária e trabalhava meio período. Ela cuidava do meu filho. Foi muito trabalho, especialmente quando minha avó faleceu quando meu filho tinha 6 anos. Minha avó deixou 90% de seus bens para mim em seu testamento, o que fez meus pais e minha irmã tentarem se reaproximar de mim e de meu filho com intenções falsas. Isso não durou muito, e eu disse a eles que ou eles se comportavam corretamente ou nunca mais nos viriam. Meu pai decidiu realmente se reconectar comigo e com meu filho, e agora somos próximos, enquanto minha mãe e eu não falamos muito, mas ela trata Lucas bem. Quando Lucas tinha 8 anos, tanto eu quanto minha irmã engravidamos. E foi então que minha irmã decidiu que queria Lucas de volta, começando a dizer a ele que eu e meu marido não o amaríamos mais assim que meu verdadeiro filho nascesse. O meu marido conheceu meu filho quando ele tinha 5 anos e já estávamos juntos há um ano antes dele conhecer meu filho. Meu marido trata Lucas como se fosse seu filho. E nos casamos quando meu filho tinha 7 anos e o adotamos quando ele tinha 9 com a permissão do meu filho. Descobrimos que minha irmã estava falando coisas negativas quando um dia Lucas começou a chorar pedindo para que não o abandonássemos depois de termos garantido que isso nunca aconteceria. Ele explicou o que minha irmã e o marido dela estavam dizendo. Lucas sabe que não é meu filho biológico, mas ele é meu filho. Depois disso cortei contato com minha irmã e o marido dela novamente e fiz terapia familiar individual para meu filho. Quando tive meu filho, deixei claro que nosso amor por Lucas não mudou. Quando minha irmã entrou em contato cerca de 2 anos depois, decidi manter um contato limitado com ela com a aprovação do meu filho e marido. Meu marido e eu vivemos confortavelmente, enquanto minha irmã e o marido dela às vezes enfrentam dificuldades financeiras. Meus filhos fizeram atividades extracurriculares, receberam os presentes que queriam e fizemos uma grande viagem em família no verão. Enquanto minha irmã e o marido não podiam dar muito, então quando minha sobrinha tinha cerca de 9 anos, minha irmã começou a fazer comentários sobre como eu deveria pagar por isso ou aquilo para minha sobrinha, mas eu disse a ela que não era minha responsabilidade. Eu dava presentes à minha sobrinha e a levava para passear de vez em quando, mas nada comparado ao que fazia pelos meus próprios filhos. Agora meu segundo filho está prestes a completar 17 anos e meu marido e eu estávamos pensando em comprar um carro barato para ele começar. Fizemos o mesmo para Lucas quando ele tinha 17 anos. Minha sobrinha também está completando 17 anos e aparentemente minha irmã disse a ela que também ganharia um carro, mas minha irmã não tem condições financeiras para comprar um carro, então ela me pediu para comprar, mas eu disse que não compraria. Eu não havia prometido um carro a ela e não era minha obrigação dar um. Minha irmã ficou brava e parou de falar comigo por um tempo. Quando chegou o aniversário de 17 anos do meu filho, o surpreendemos com um carro. Minha sobrinha então me ligou alguns dias depois gritando e chorando, perguntando por que eu a odeio e por que não posso tratá-la como trato seu irmão. Eu disse calmamente que as situações eram diferentes, que seu irmão é meu filho enquanto ela é minha sobrinha. Sou sua tia e nada mais, e que como tia meu papel era dar presentes de aniversário, de Natal e estar presente quando necessário. Só isso. Disse que seu irmão sempre significará mais para mim do que ela. Então minha sobrinha começou a gritar novamente dizendo que eu estava sendo injusta e desligou. Minha irmã me ligou para me repreender dizendo que eu deveria fazer mais. Eu disse a ela que se ela não tivesse prometido um carro ou meu dinheiro à sobrinha, nada disso teria acontecido. Já se passaram alguns dias e estou recebendo ligações de alguns familiares e amigos da minha irmã me chamando de egoísta e outras coisas. Eu me sinto mal porque meus filhos cresceram com mais e eu acho que poderia ter ajudado mais. Então, eu fui errada pelo que disse a minha sobrinha? Atualização. Primeiro quero esclarecer algo. Eu nunca permiti que minha irmã machucasse meus filhos como alguns de vocês pensam. O contato limitado era por causa da minha sobrinha e era só isso. Quando se aproximavam os aniversários, nós conversávamos sobre aniversários ou feriados. A conversa consistia em quando eu buscaria minha sobrinha, vamos chamá-la de Emily, quanto tempo ela ficaria comigo e quando eu a devolveria para casa. Minha irmã nunca ficou com meus filhos, nunca foi à minha casa e nunca falou com eles sem a minha ou a presença do meu marido. Agora, outra razão para o relacionamento civilizado com minha irmã é que Emily e meu segundo filho, vamos chamá-lo de Justin, estudavam na mesma escola, então em qualquer evento escolar que acontecesse minha irmã estava lá. Meus filhos e minha sobrinha tinham um bom relacionamento antes da situação do carro. Justin e Emily tinham uma relação próxima, e Emily e Lucas tinham uma relação amigável.
Sempre me certifiquei de que meus filhos estavam felizes com a presença da minha irmã em suas vidas, que basicamente é inexistente, exceto por alguns eventos escolares e grandes reuniões familiares. Vamos para a atualização agora. 2 dias após a ligação de Emily, decidi ligar para ela para nos encontrarmos. Decidimos nos encontrar em um parque a poucos minutos da minha casa. Quando nos encontramos, Emily parecia normal, mas um pouco cansada. Eu disse a ela que não tinha intenção de machucá-la de forma alguma, mas ela precisa entender que não é minha responsabilidade porque eu não sou sua mãe. Ela disse que entendia isso, mas estava com ciúmes de que seu irmão e Justin conseguissem tudo o que queriam. Eu disse a ela que primeiro, Lucas não é seu irmão, mas sim primo. Em segundo lugar, eles não conseguem tudo o que querem, eles trabalham para isso, eles tiram boas notas, fazem tarefas domésticas e na maioria das vezes se mantêm longe de problemas. Então perguntei a ela a verdadeira razão para estar agindo dessa maneira, já que nunca teve problema antes disso. Ela começou a chorar dizendo que não era justo que Lucas e Justin conseguissem tudo o que queriam enquanto ela mal conseguia alguma coisa, que Lucas teve sorte na vida ao ser adotado por mim e pelo meu marido, que ela merece ter o que meus filhos têm, que ela é minha família e então eu também tenho que cuidar dela. Eu disse que ela faz parte da minha família, mas não é minha filha, que eu a amo, mas ela não é minha responsabilidade. Em seguida perguntei a ela por que se sentia tão forte sobre isso. Ela disse que embora seus pais cuidassem bem dela, ela se sentia como uma obrigação para eles. Quando ela via como Lucas e Justin foram criados, sentia ciúmes porque em seus olhos nós não tratávamos os meninos como uma obrigação, que somos uma família que está sempre junta, trabalha junta nos problemas e se ajuda. Mesmo que eu tenha permanecido em sua vida e a levasse para sair com minha família, ela sempre sentiu ciúmes por ter que ser a única a ir embora, que ela se sentia em segundo lugar, e já que eu acolhi Lucas, eu deveria acolhê-la sem problemas. Eu disse a ela que embora entenda seus sentimentos, não vou tratá-la como minha filha, não a criei mas a amo. Disse que é responsabilidade dos pais dela comprar um carro para ela ou ajudá-la a conseguir um. Então ela ficou mais chateada dizendo que eu claramente não me importo com ela e foi embora. Eu mandei uma mensagem para ela dizendo que me importo, mas não sou sua mãe e não é minha responsabilidade. Depois de chegar em casa, meu marido e eu conversamos e decidimos ligar para minha irmã. Eu disse a ela que minha família e eu íamos cortar completamente o contato. Minha irmã perguntou como eu entraria em contato com Emily. Eu disse a ela que Emily já é quase adulta e pode me contatar se quiser. Ela então perguntou se eu compraria um carro para Emily. Eu disse que não. Eu disse a ela que é responsabilidade dela, que ela é a mãe e precisa agir como tal. Emily precisa que ela seja uma mãe e desliguei o telefone. Bloqueei e apaguei o número dela. No dia seguinte recebi uma ligação da minha mãe. Ela acha que eu deveria dar algum dinheiro para um carro para Emily se eu não fosse dar um carro para ela. Eu disse que não faria isso e desliguei porque isso só causaria uma discussão. Então liguei para meu pai e expliquei tudo. E ele acha que estou certa. Depois meu pai ligou perguntando se poderia vir na quarta-feira. Quando ele chegou estava visivelmente chateada. Minha mãe deu uma grande quantia do fundo de aposentadoria dos meus pais para minha irmã. Isso causou uma grande briga entre meus pais, levando meu pai a arrumar uma mala e ficar em um hotel por um tempo. Agora estou sem contato com minha irmã e minha mãe, e manterei um contato limitado com minha sobrinha por enquanto. Atualização 2. Cerca de uma semana após a publicação decidi conversar com Emily. Nós combinamos de nos encontrar na minha casa. Pedi para que todos não estivessem em casa pois queria conversar com ela em particular. Quando ela chegou não queria realmente me olhar. Eu perguntei se podia dar um abraço nela. Ela acenou com a cabeça e assim que a abracei ela começou a chorar. Ela disse que estava arrependida pela forma como agiu, e eu disse a ela que não precisava se desculpar. Perguntei novamente sobre como os pais dela tratam para entender mais sobre o que está acontecendo. Ela me disse que o pai dela trata bem e tenta passar tempo com ela, mas ele está ocupado porque trabalha em 2 empregos. Enquanto minha irmã fica mais em casa, ela geralmente se mantém isolada e não gosta de ser incomodada. Depois perguntei a ela se sentia que havia sido negligenciada, e ela disse que não. Apenas às vezes eles não têm muito tempo em família porque os pais brigam muito, especialmente sobre dinheiro, que às vezes a mãe dela realmente a faz sentir como uma obrigação, mas ela sabe que eles a amam. Então perguntei sobre o dinheiro que minha mãe retirou do fundo de aposentadoria. Ela disse que ela e minha irmã iriam comprar um carro em breve. Depois abordei o fato dela ter chamado Lucas de irmão e perguntei se ela realmente sente isso por ele. Ela disse que o vê como primo e pensou que se usasse a carta de irmão eu me sentiria inclinada a ajudá-la. Ela explicou que mesmo sendo irmãos biologicamente, são primos e sempre serão primos. Perguntei se ela sabia como eu acabei adotando Lucas. Ela disse que sabia e que o pai dela havia explicado o que eles fizeram. Aparentemente minha irmã só avisou a história, enquanto o pai dela contou a verdade nua e crua. E era completa a verdade que ele contou a ela. Lucas também só a vê como prima. Para Lucas ele só tem um irmão e esse é Justin. Então falei com ela sobre ver um terapeuta, o qual pagaríamos. Meu marido concordou. Ela disse que pensaria a respeito. Depois perguntei se ela gostaria de passar um dia divertido comigo aos sábados. Ela ficou animada e disse que gostaria muito. Então naquele fim de semana fomos ao nosso primeiro passeio.
Fomos a um restaurante que ela estava querendo experimentar, nos divertimos e depois a levei a uma livraria porque ela adora ler e comprei alguns livros que ela estava querendo. Quando Emily e eu deveríamos ter nosso segundo passeio de fim de semana, eu tive que cancelar porque Justin acabou no hospital. Durante o treino de futebol ele começou a ter dificuldade para respirar um pouco e usou seu inalador, mas não esperou o tempo apropriado, depois ele foi derrubado, o que lhe tirou o fôlego e causou um grave ataque de asma. Isso aconteceu numa sexta-feira, e Justin ficou no hospital até domingo. Emily e eu deveríamos sair no sábado e naquela manhã liguei para ela para dizer que tinha que cancelar, mas antes que eu pudesse explicar ela começou a gritar comigo dizendo que eu nunca me importei com ela e desligou o telefone. Tentei ligar de volta mas só dava na caixa postal. Então mandei uma mensagem dizendo que não tinha intenção de magoá-la, mas Justin estava no hospital e que poderíamos ter nosso dia no próximo fim de semana. Nunca tive retorno dela, desisti de tentar contatá-la depois de alguns dias. 2 dias atrás minha família e eu estávamos fora para uma noite em família quando meus vizinhos ligaram dizendo que chamaram a polícia porque alguém estava vandalizando um dos nossos carros. Quando chegamos em casa a polícia estava lá e o carro era o de Justin. O carro estava arranhado com pequenos amassados e pintura danificada. Havia 2 janelas quebradas. Meu marido e eu checamos as filmagens de segurança e era possível ver claramente Emily e outra pessoa vandalizando o carro. Meu marido entregou a cópia do vídeo para a polícia e Emily e seu amigo foram presos na manhã seguinte. Minha irmã e minha mãe vieram à minha casa gritando que eu estava arruinando a vida da minha sobrinha e que se eu a amasse retiraria as acusações. Meu marido insistiu que não retirássemos as acusações e Justin e Lucas concordaram com ele. Muitas pessoas perguntaram a opinião de Lucas sobre tudo, então decidi conversar com ele. Ele disse que já superou tudo e que é melhor cortar o contato com todos, até mesmo com Emily porque ela é igual à mãe. Então estamos cortando o contato com todos, exceto com meu pai. Próximo relato. Sou a errada por cancelar os planos para o dia de ação de graças depois que meus pais chamaram o bebê do meu irmão de primeiro neto? Eu estou com minha esposa há 8 anos, e casadas há 5. Ela era mãe solteira de 3 filhos quando começamos a namorar, 2 filhas e 1 filho. Eu vi essas crianças crescerem, li histórias antes de dormir, cuidei delas na hora do banho, os primeiros dias de escola, reuniões da associação de pais e professores, tudo. Eu realmente as considero como minhas filhas, e elas me chamam de mãe há quase 6 anos. Meu irmão Ivan acabou de ter uma filha com sua noiva Sara. Eu amo minha sobrinha e meus filhos adoram a prima deles. Meus filhos têm sido os únicos netos do meu lado da família desde que Ava e eu nos juntamos, e nunca houve um momento em que as crianças e minha esposa foram tratadas como se não pertencessem à família. Meu irmão é tio deles. Minha mãe e pai são a vovó e o vovô. As crianças veem minha família como a família delas e eu sempre pensei que minha família sentiu o mesmo. As crianças e eu estávamos na casa do meu irmão apenas passando o tempo e meus pais apareceram com presentes para minha sobrinha. Ivan riu ao ver os brinquedos e disse aos nossos pais que eles iriam mimá-la demais. Minha mãe disse que como minha sobrinha é a primeira neta, claro que eles têm que mimá-la. Minhas filhas estavam sentadas na sala de estar conosco, e minha filha mais nova parecia magoada quando percebeu o que minha mãe disse. Meu filho e minha filha de 12 anos não reagiram completamente, mas eu podia dizer que isso também os incomodou. Sara interveio e disse: "Ah, você quer dizer primeiro bebê, não primeiro neto." Meu pai balançou a cabeça e respondeu que minha sobrinha era a primeira neta deles. Eu não queria que meus filhos continuassem sentados ali ouvindo aquilo, então entreguei as chaves do carro para meu filho e disse para ele esperar no carro com as irmãs. Quando eles saíram, perguntei aos meus pais por que diabos eles diriam que meus filhos não eram seus netos, e minha mãe disse que eles não podiam ser netos deles porque não eram realmente meus filhos. Minha esposa e eu planejávamos ser os anfitriões do Dia de Ação de Graças em nossa casa este ano, mas eu disse aos meus pais que se eles não considerassem meus filhos como parte da família, então eles poderiam fazer sua própria refeição em casa com sua verdadeira família enquanto eu passaria o feriado com a minha. Saí antes que pudessem dizer mais alguma coisa, e minha esposa e eu reafirmamos às crianças que elas sempre serão meus filhos e eu sempre serei a outra mãe delas, independentemente do nosso DNA. Meu irmão está irritado comigo agora porque acha que reagi de forma muito severa e que eu deveria tentar entender o ponto de vista dos meus pais. Minha mãe enviou uma mensagem dizendo que ela e meu pai amam as crianças, mas elas ainda não são seus netos, e ela espera que possamos compreender isso porque não quer que isso estrague o primeiro dia de ação de graças da minha sobrinha. Ainda não respondi. Eu disse o que pensava, mas estou preocupada que talvez esteja reagindo de forma exagerada. Informações adicionais. Eu adotei os 3 filhos há cerca de 4 anos, então eles não são apenas netos de consideração dos meus pais. Mesmo que eu não os tivesse adotado legalmente, eles ainda seriam meus filhos aos meus olhos. Edição. Os pais da minha esposa não têm relação com as crianças. Quando minha esposa se assumiu, eles praticamente pararam de falar com ela. O pai biológico das crianças não está presente nem sua família. Ele perdeu os direitos sobre as crianças antes de Ava e eu começarmos a namorar. A de 10 anos nunca o conheceu. A de 12 anos não se lembra dele e o de 16 anos não quer nada com ele. Meus pais queriam que as crianças o chamassem de vovó e vovô. Eu não obriguei as crianças a começarem a chamá-los assim.
Atualização. Minha esposa e eu conversamos separadamente com cada um dos 3 filhos e perguntamos o que eles queriam fazer no dia de ação de graças, se queriam que meus pais estivessem lá, se ainda queriam vê-los. Meu filho e minha filha mais velha deixaram bem claro que estavam principalmente chateados com meus pais por terem magoado os sentimentos da irmã mais nova, e eles sentiram que se meus pais se desculpassem com ela e tentassem compensá-la, eles estariam bem em vê-los novamente. Minha filha de 10 anos foi quem mais sofreu com tudo isso. Para ela, eles são os únicos avós que ela já conheceu, e toda essa situação realmente a abalou. Minha esposa e eu explicamos a ela que nada disso era culpa dela, que ela não causou isso, e que nós duas somos igualmente as mães dela e ela é igualmente nossa filha independentemente do que o DNA diz. Ela nos disse que não queria falar com meus pais, mas que queria que eu garantisse a eles que ela não estava brava, apenas magoada. Liguei para o meu pai e contei o quanto meus filhos estavam magoados com o que ele e minha mãe disseram, e que eu apreciaria se eles se desculpassem com as crianças por terem sido insensíveis à presença e aos sentimentos delas. Meu pai disse que ele e minha mãe nunca tiveram a intenção de machucar os sentimentos das crianças, mas que não podem mudar o fato de que aquelas não são seus netos e que as crianças não deveriam ficar tão chateadas com a verdade. Eu desliguei na cara dele. Sei que não posso fazer com que eles vejam meus filhos como seus netos, mas o fato de ambos os meus pais estarem sendo tão insensíveis ao fato de terem chateado seriamente meus filhos só piora a situação. Enviei uma mensagem para o meu irmão dizendo que sentia muito se ele se sentiu no meio de algo, mas como mãe, minha prioridade são meus filhos e eu não vou pedir desculpas por protegê-los do que acho que vai machucá-los ainda mais. Acho que Sarah conversou com ele ou algo assim, porque ele se desculpou comigo e disse que gostaria que sua filha passasse o dia de ação de graças com suas tias e primos. Também agradeci separadamente a Sarah por oferecer uma saída para meus pais e tentar salvar a situação. Ela é um amor e eu a adoro. O dia de ação de graças será realizado na minha casa apenas sem a presença dos meus pais. É lamentável, mas como eu disse, meus filhos são minha prioridade e eu me recuso a fazer com que eles sentem à mesa com pessoas que nem sequer conseguem mostrar um pouco de empatia ou gentileza básica. Próximo relato. Eu sou a errada por não acordar meu parceiro, o fazendo perder uma viagem em família? Eu e meu parceiro temos 5 filhas, 7, 6, 4, 3 anos e outro de 5 meses. Há um tempo enfrentamos um problema com ele para ajudar com as crianças pela manhã. Ele acha que deveria poder dormir até mais tarde nos seus dias de folga, enquanto eu penso que ele deveria acordar quando as crianças e eu acordamos. Ou pelo menos deveríamos alternar quem dorme um pouco mais. Estamos vendo um terapeuta que mencionou que ele deveria ajudar mais pela manhã. Recentemente planejamos uma viagem em família ao zoológico com nossos pais, irmãs e seus filhos. Anteriormente, quando saímos por um dia, precisei acordar meu parceiro várias vezes, e ele ficava na cama enquanto eu arrumava as crianças. Ele finalmente se levantava 5 minutos antes de sairmos enquanto eu gritava que estava indo para o carro. Já falei com ele que isso é muito frustrante pois dá trabalho arrumar as crianças para sair. E não é justo deixar tudo nas minhas costas enquanto ele fica deitado. Ele se desculpava e prometia que da próxima vez se levantaria para ajudar. Na noite anterior à viagem avisei que precisaria que ele acordasse às 6h30 para conseguirmos preparar todos para sair às 8 horas. Ele disse que colocaria o despertador e fomos dormir. Meu despertador tocou às 6h30 e eu me levantei enquanto meu parceiro continuava dormindo. Decidi que não o acordaria dessa vez e continuei preparando as crianças. Às 8 horas ele ainda estava dormindo, então coloquei as crianças no carro e partimos. Chegamos ao zoológico às 9h30 e sua família perguntou onde ele estava. Mencionei que ele estava ainda na cama e optou por não vir. Às 10h15 ele me ligou perguntando onde todos estavam. Disse que fomos ao zoológico conforme planejado e eu esperei que ele se levantasse, mas ele nunca fez isso. Ele ficou muito bravo e disse que eu deveria tê-lo acordado como sempre faço, e eu o fiz perder a viagem. Depois ele ligou para a mãe dele e reclamou com ela que gritou comigo no meio do zoológico, dizendo que eu estava sendo injusta e deveria tê-lo acordado, e que estava prestes a sair. Minha mãe interveio e disse que não era minha responsabilidade tirá-lo da cama, e ele precisava assumir responsabilidade por si mesmo. Algumas palavras foram trocadas e a família dele se afastou pelo resto do passeio. Eu me diverti muito com minhas filhas, pais, irmã e meus sobrinhos. Quando chegamos em casa, meu parceiro começou de novo a dizer que eu deveria tê-lo acordado. Então, eu sou a errada por não acordá-lo e ir sem ele? Gostaria de esclarecer algumas coisas. Ele nem sempre foi assim. Quando as duas mais velhas eram pequenas, ele sempre levantava com elas. Ele até acordava antes de todos para preparar o café da manhã antes de ir trabalhar. Em um certo ponto precisamos nos mudar para a casa dos pais dele, e foi aí que as coisas começaram a mudar. A família dele é incrivelmente machista. O pai trabalha, depois chega em casa, assiste TV e bebe cerveja enquanto a mãe dele faz tudo, inclusive acordá-lo para o trabalho e etc. Essas crenças parecem ter influenciado ele, e a mãe dele é muito rápida em dizer que algo é trabalho de mulher. De modo geral, ele é bastante prestativo, ajuda com o jantar, a limpeza, a colocar as crianças para dormir e etc. Ele não é completamente inútil, mas levantar da cama pela manhã é um problema antigo. Atualização. Após postar isso, recebi mensagens expressando preocupação e conselhos, então pensei em atualizar sobre como as coisas se desenrolaram.
Na manhã seguinte a este incidente, meu parceiro levantou da cama quando as crianças acordaram e levou as meninas mais velhas para tomar café da manhã fora. Mais tarde perguntei se ele estaria disposto a ler a postagem e ele concordou. Ele ficou muito calado depois disso e não disse muito, exceto concordar que ele havia agido mal. No dia seguinte ele folgou do trabalho e consultou seu clínico geral. Começou a tomar antidepre e tivemos uma longa conversa. Ele se sentia envergonhado por como estava agindo e ao ver estranhos o comparando a crianças. Ele chorou quando percebeu o quanto estava decepcionando todos, especialmente suas filhas que cresceriam achando esse comportamento normal. Ele confirmou que tudo isso começou quando moramos com seus pais alguns anos atrás. Ele saiu de casa aos 17 anos para se afastar da mãe, e ela disse a ele que ele fracassaria pois os homens precisam de uma mulher para cuidar deles. Ele se sentiu um fracasso, então foi fácil para sua mãe alimentar outras ideias nele, e ela também manipulava as coisas que eu fazia para parecer que ele era incompetente como pessoa. Por exemplo, eu dizia para ele relaxar e que eu cuidaria da louça, e sua mãe distorcia isso como se eu achasse que ele era incompetente, então ele deveria parar de ajudar completamente. Ele acordava se sentindo inútil, e ela conseguiu convencê-lo de que estava infeliz porque eu não estava cuidando dele como uma esposa deveria. Ele decidiu cortar contato com ela, o que não foi bem recebido. Ela chorou e disse que ele era um filho horrível por abandonar a mãe e que eu estava tentando controlá-lo ao forçá-lo a fazer isso. Ele a bloqueou, mas ela continuou ligando de outros números. Depois de uma semana ele acabou mudando seu número, e desde então não tivemos mais notícias de sua família. Ele mencionou que estava infeliz no trabalho pois não era estimulante o suficiente, mas sentia que não podia deixá-lo. Eu ofereci para trabalhar meio período, mas ele recusou. Ele conversou com seu chefe, tirou um tempo de folga e eventualmente pediu demissão. Ele conversou com meu pai, que usou suas conexões e conseguiu um bom emprego para ele em sua empresa. O novo emprego é principalmente em casa, então ele pode ajudar mais com as meninas e tem mais tempo livre. Ele consegue levar as meninas à escola e observá-las brincar enquanto trabalha, o que todos gostam. Antes de começar o novo trabalho, ele reservou uma viagem para irmos à neve por uma semana. Foi incrível e foi maravilhoso vê-lo relaxado e feliz desfrutando de nossas filhas e da vida. Ele prometeu ser mais honesto sobre seus sentimentos e nosso relacionamento melhorou imensamente. Agradeço a todos que deram julgamento e conselhos, pois isso realmente o ajudou a ver as coisas mais claramente, especialmente a relação tóxica com sua mãe. Fim dos relatos. Se gostou das histórias, deixe seu like no vídeo e assista mais relatos clicando no vídeo que está aparecendo agora.